Esta semana eu assisti um vídeo de um médico do estado de Pernambuco em que ele orientava aos nordestinos e em especial aos pernambucanos a votar no candidato Bolsonaro. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele disse que a origem dele era da zona da mata de Pernambuco. E eu me lembrei do período em que eu vivi no estado de Pernambuco por 2 vezes. No ano de 69 até 72 e depois retornei no ano de 1977 até 79. E eu me recordo que a zona da mata de Pernambuco era uma área muito produtiva que tinha diversas usinas de cana-de-açúcar. Existiam diversos engenhos. Eu vivi no município de Upatininga, que era um distrito de Aliança. Conheci Timbaúba, que tinha diversas fábricas de sapato. Conheci diversos engenhos na região ali de Upatininga, próximo a Nazaré da Mata, engenho Jaguaribe, engenhos de Gamileirinha, engenho de Camaleões, engenho de Lagoa Seca de Baixo e outros tantos como Junco. Conheci também o município de Itaquitinga, e ali existia em Aliança uma usina centenária, que era conhecida como a Usina Aliança, e depois uma mais nova, a Usina Matari. Depois retornei ao estado de Pernambuco em 89 e ainda encontrei a presença dos engenhos e do funcionamento da Usina Aliança e também da Usina Matari. Existia usina também em Timbaúba, em Goiânia, e hoje, depois que eu ouvi a fala daquele médico, eu me recordo que quando o presidente Collor assumiu a presidência da República, no ano de 90, ele criou o Plano Collor, que foi a falência dos usineiros e dos senhores de engenho daquela região, especialmente ali na zona da mata de Pernambuco, que era uma área rica, né? E essas usinas eram responsáveis, a usina Matari e a usina Aliança, eram responsáveis por diversos empregos, né? E após o Fernando Collor de Mello assumiu o governo, ele confiscou a poupança de muitas pessoas, inclusive atingindo diversos senhores de engenho. E alguns não aguentando, né, aquele choque na economia produzida pelo Fernando Collor, alguns até tiraram a sua própria vida. Outros foram levados à falência. Muitos engenhos deixaram de existir. E depois houve o fechamento da usina Aliança, causando muito desemprego, e da usina Matari também. Seria bom você lembrar, né, agora, nesta semana em que vai votar, lembrar que Pernambuco, o Nordeste, todos esses estados, na sua maioria, têm uma grande tradição na produção de cana-de-açúcar. E o que aconteceu? Muitos usineiros transferiram suas usinas para o estado de São Paulo, um estado que já era rico, um estado que já era industrializado, penalizando o Nordeste e especialmente o estado de Pernambuco. Aí você poderia dizer, mas para que eu vou votar em Bolsonaro? O motivo é, qual foi o mal que Bolsonaro causou ao Nordeste quando deputado federal? Aí eu lembro a você, nordestino e especialmente os pernambucanos. Quando eu tinha
6 anos de idade, 14 anos, eu me lembro de 3 figuras muito importantes na política pernambucana. O senhor Marco Maciel, o senhor Jarbas Vasconcelos e o senhor Nilo Coelho e outros. Mas esses 3 eu me recordo muito bem. Aí eu faço uma pergunta para você, pernambucano, que mora na Zona da Mata, no Agreste de Pernambuco. O que o senhor Marco Maciel, o senhor Jarbas Vasconcelos, fez de bom para o estado de Pernambuco? A vida desses 2 cidadãos, os cidadãos foram na política, revezando um com o outro no estado de Pernambuco. Quando não era prefeito, era governador, quando não era governador, era deputado federal, e quando não era deputado federal, se tornaram senadores. Vejam hoje a situação que o Nordeste se encontra. Né? Esses senhores, a vida toda, estiveram na política do Nordeste. Poderiam ter sido mediadores para que essas usinas não viessem à falência, pois eles tinham prestígio para chegar ao governo federal e pedir um apoio. Mas não, permitiram a falência de tantas usinas que eram importantíssimas para muitas famílias, para muitos produtores. Me recordo das falências das fábricas de sapato em Timbaúba. Me recordo também da destruição de várias casas de farinha, pois também era uma tradição do nordestino produzir sua própria farinha. Quantos nordestinos, quantos pernambucanos ficaram desempregados e estão ainda desempregados? Né? Então que você venha rever, pensar no que será mais importante para o seu estado, para a sua região, dando uma oportunidade a um candidato que nunca foi nocivo à sua região, que nunca usou do seu cargo político para fazer mal a nenhum pernambucano ou a nenhum nordestino. Que você tenha discernimento para saber cobrar daqueles que tiveram a oportunidade quando estiveram no governo e nada fizeram pela sua região. É importante que você tenha o entendimento que ninguém é dono do seu voto, que ninguém é proprietário da cadeira da presidência da República. Nós vivemos no regime democrático de direito, aonde nós, eleitores, é que escolhemos os nossos presidentes. Ou seja, o maior exemplo é a democracia dos Estados Unidos, aonde se troca os presidentes e os Estados Unidos continua sendo a grande nação que ele é, bélica, economicamente falando, né? E em outras áreas também. Devemos agora, nesta semana, dar uma oportunidade para um novo presidente, olhar com carinho o povo tão sofrido do Nordeste e especialmente o estado que eu vivi, que eu conheci as mazelas sociais de muitas pessoas que viviam na dependência de prefeitos, de vereadores, para sepultar um parente que nem dinheiro tinham para comprar uma urna, comprar ou um caixão e fazer o sepultamento dos seus parentes. Tinham que ficar dependentes de prefeitos e de vereadores. Quantos pernambucanos, quantas pessoas do interior viveram a sua vida com o voto preso a essas pessoas para terem direito de ter uma bolsa de compra, para terem direito a ter alguma coisa para comer. Ou seja, você é livre para votar, ninguém é dono do seu voto, né? As pessoas passam e o Brasil continua. A decisão é sua agora.
de você escolher o melhor, né, para um povo tão sofrido do Nordeste, especialmente dos interiores, que ficaram desassistidos e colocaram a sua esperança no Partido dos Trabalhadores, colocaram suas esperanças no presidente Lula, que traiu a cada um nordestino. O povo nordestino foi traído pelo presidente Lula, que fez a sua vida toda, construiu sua vida toda no estado mais rico da federação, São Paulo. Foi deputado federal e por ter feito um pouquinho para algumas pessoas que viviam em extrema pobreza, talvez essas pessoas, por precisarem de uma ajuda tão grande, viram o presidente Lula como um grande provedor das suas necessidades. Mas você precisa acreditar que o Brasil precisa de algo melhor, de uma esperança, de alguém que nunca se corrompeu, de alguém que nunca foi acusado por corrupção, alguém que é hoje radicado no estado do Rio de Janeiro, passou a sua vida toda aqui na cidade do Rio de Janeiro e que não tem nenhuma acusação contra ele. Você pode não concordar com algumas ideias, você pode não concordar com algum ponto de vista, mas você precisa admitir que o candidato Bolsonaro nunca foi nocivo quando deputado federal para a vida de nenhum nordestino e para nenhum pernambucano. Que você tenha sabedoria e discernimento para votar, porque o seu voto será a mudança para a sua vida e não para dar emprego a político. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa nação.